Professor, o professor Hélio dos Anjos tinha falado após o último jogo que poderia poupar alguns jogadores. Essa ideia vai se concretizar? Quantos jogadores vocês pensam? Quais posições? Quem pode ser poupado também? Olha, realmente, olha, baseado naquilo que a gente construiu em termos de elenco, né? Baseado também na gestão do grupo de jogadores com relação à minutagem, né? Nós temos que levar alguns aspectos em consideração para pensar nessas mudanças, sim. Esses aspectos são físicos, sim, mas não é o principal, por incrível que pareça. Nós estamos só com 3 jogos, né? Colocar alguns atletas para repetir jogo até o quinto, sexto jogo, eu não vejo um grande risco. A partir daí a gente já tem estatisticamente, né, um risco maior de lesões, etc. Então não é um motivo tão físico, mas com certeza é um motivo sim de gestão de elenco, observação de alguns atletas de jogo, a gente conseguir dar minutagem para alguns atletas, cada um absorve isso de uma forma diferente. Então tem atletas que realmente precisam de um pouco mais de jogo, né? E outros atletas têm já um timing de jogo muito positivo, né? Eu vou dar um exemplo: você vê um Ramon, por mais que tenha estado um período considerável sem jogar, fez um primeiro jogo muito tranquilo, deu uma sequência positiva nos jogos, né? A Reginaldo é um grande exemplo também nesse sentido, mas a ideia nossa quando a gente fala sobre rodar elenco, se utiliza ou não força total, acho que a força total nossa é o elenco. Nós vamos sempre estaremos, desculpa, com força total dentro dos jogos. E vejo que independente de quem a gente utilizar, até mesmo pela nossa gestão de treinamento que coloca todos os atletas numa minutagem de aspectos táticos, físicos e técnicos muito similar. A gente tenta tornar esse grupo homogêneo através do treinamento, né? E ter um padrão de jogo muito claro, independente de quem joga. Eu acho que a gente conquistou isso com o tempo de trabalho aqui dentro, e naturalmente a gente precisa desse processo sendo repetido inúmeras vezes para conquistar mais uma vez com esse elenco que é relativamente novo, né? Ainda está num processo de se tornar ainda mais homogêneo, e a minutagem e rodar esse elenco, né, dar oportunidade faz parte. Podemos ter aí mudanças, né? Com Não. certeza, sem dúvida nenhuma. E sobre Juninho, a gente viu que ele já está na transição, é um jogador que há muita expectativa, ele pode ser um dos jogadores que seja relacionado para esse jogo, para já ir pegando essa cancha aí de jogo com os jogadores? Gostaria muito, né, baseado no treinamento do Juninho de ontem. Juninho ontem, para vocês terem uma noção, conseguiu performar um treinamento com um volume de quase 5,5 km, quase 400 metros em alta intensidade, 6 sprints, participou de todas as ações, só não participou de ações que tem confronto, então onde a gente pôde colocar ele para participar de pequeno jogo, a gente colocou ele como coringa, que aí a gente consegue evitar ali o confronto principalmente, né, que foi o último treinamento dele nessa condição. A partir de hoje a gente já coloca ele numa condição diferente, mas como mencionei, gostaria muito, porque quando ele terminou o treino ontem, nós conversamos, batemos papo dentro da comissão. No pós-treino a gente faz uma reunião para conversar sobre alguns aspectos, e o Juninho parece que não fez cirurgia, o Juninho parece que não tem 2 meses que não faz um jogo, e após o treino me chamou uma atenção muito grande as ações, principalmente de tempo de jogo, e a única coisa que ele reclamou pós-treino foi: pô, tô precisando de um pouquinho de tempo de bola. Eu falei: pô, que bom, né, que ele tá falando isso, porque pra mim pareceu que ele tava normal, mas eu imagino que ele pode entregar daqui pra frente, mas não é o caso de ser utilizado nesse próximo jogo. Sobre contratações, na dia 30, né, próxima semana, encerra o prazo de contratações para o Pernambucano. Você ainda tem expectativa de que chegue o lateral esquerdo e o atacante também, que Hélio tinha falado na outra coletiva? Temos a expectativa, mas sem pressa, sem realmente uma urgência, né? Nós temos hoje a condição de utilizar o Igor na lateral esquerda, o Yuri, e a possibilidade sim de um jovem da base, mas ainda em desenvolvimento. Temos a possibilidade do Ramon, que já fez conosco, inclusive, a lateral esquerda, mas seria um processo mais adaptado. Eu acho que não vejo necessidade nesse momento de nós conduzirmos dessa forma. Com relação ao atacante, a mesma coisa, vai ser uma oportunidade de mercado caso ocorra. Espero sim, acho que é sempre vantajoso para as equipes que nós treinamos, para os atletas que nós treinamos, é sempre vantajoso tê-los o quanto antes. A formatação da nossa equipe,
mais uma vez, com a anuência do clube, de formar uma equipe um pouco mais pronta nesse início de temporada. Isso tudo foi discutido em conjunto com o clube, tanto nos aspectos financeiros quanto no aspecto técnico, né, na gestão desse grupo, da forma que a gente ia conduzir posição por posição, quantos a gente iria trazer, tornar esse grupo realmente um grupo bem equivalente, independente de quem a gente estivesse falando. Estou dando um exemplo aqui, quando a gente olha para a lateral esquerda e fala de Yuri e Igor Fernandes, nós estamos falando de uma produtividade parecida, né, características diferentes, mas eu digo produtividade mesmo. E isso serve para todas as funções, tem uma briga muito grande dentro do elenco. Então, a gente espera, sim, contar com mais atletas antes da janela. Para quê? Para que a gente possa treiná-los num nível muito positivo, porque exige tempo para se adaptar ao nosso modelo de jogo. Nós estamos vendo alguns atletas sofrendo muito mais do que os atletas que já estavam adaptados, né? Mas é uma questão de tempo, de treino, de processos repetitivos que a gente vem, desenvolve, treina, corrige, repete, e eles pagam um preço. Como a gente sempre fala que um dos grandes pontos é sempre um preço físico, mental, muito, muito alto para conseguir se desenvolver essa característica de jogo. Náutico! De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Oferecimento Gilmac, a serviço do produtor rural. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Tropical FM. Náutico de Coração, um programa dedicado à torcida do Clube Náutico Capibaribe. Náutico de Coração. Tropical FM. Náutico! Sua empresa precisa de consultoria? A escolha certa é Diógenes Brasileiro, com ideias inovadoras para um mercado competitivo nas áreas de contabilidade, consultoria, auditoria contábil e tributária, consultoria e gestão empresarial, fornecimento e gestão de recursos humanos e advocacia. Procure Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Rua 33, número 70, na quinta etapa, em Rio Doce, em Olinda. Ligue 34320982. 34320982. Náutico! Gilmac, a serviço do produtor rural desde 1986, conta com um vasto estoque de produtos para agricultura e pecuária. Venha nos visitar e aproveitar ofertas imperdíveis. Na Gilmac, você encontra materiais para irrigação, máquinas forrageiras, motores, microtratores, arame farpado, pulverizadores, ferramentas agrícolas e muito mais. Gilmac, Estrada dos Remédios 1341 no Recife. Telefone 2102-3633. Consulte-nos. Gilmac, a serviço do produtor rural. Náutico! Tropical